Na aula de hoje, nós vamos investigar um assunto muito importante, muito relevante dentro da cultura do yoga, que é a consciência. Por que esse assunto é tão importante a gente verificar, a gente entender? Porque a consciência é parte central dentro da visão do yoga tradicional para a libertação total do sofrimento. No Neuro-Yoga, a gente não acredita que a libertação do sofrimento seja possível, porque o próprio sofrimento é algo essencial para a vida funcionar bem. O sofrimento ele funciona como uma forma de adaptação e uma forma de um alerta, uma forma de um caminho para a gente ver se as nossas ações estão produzindo frutos benéficos. Se não existisse o sofrimento, isso seria extremamente perigoso, seria um risco muito grande você não sentir dor, por exemplo. Então, a saída do sofrimento, como o yoga se propõe, que é estabilizando totalmente a consciência, parando totalmente os pensamentos, ela não é possível até mesmo por uma questão biológica, porque o nosso corpo está o tempo inteiro buscando uma homeostase. A homeostase é um equilíbrio entre as funções que a gente tem para que a gente se adapte da melhor forma ao ambiente em que a gente se encontra. Então, não adianta a gente ter uma visão, não, eu vou sempre ser intocável, eu vou sempre ser Buda, né? Buda é uma visão de que ele é intocável, Buda significa imperturbável, então nada pode perturbá-lo. Mas e se a gente estiver dentro de uma ameaça, será que não é benéfico a gente ter algum tipo de perturbação emocional? Sim, é benéfico. Então, as emoções, elas não surgiram à toa. Elas não foram fruto do acaso, elas são uma forma que o ser humano encontrou para se adaptar ao ambiente. E todos os animais têm essas respostas de adaptação, então não é algo exclusivamente do ser humano. O que acontece no ser humano é por conta de a gente ter um desenvolvimento cognitivo muito maior que os outros animais, a gente começa a criar um sofrimento psicológico, um sofrimento que muitas vezes não está de acordo com a ameaça externa. E isso pode gerar mais sensação de angústia, mais dor do que a gente precisaria. Então, a gente entender esse funcionamento, melhorar a autoobservação e reduzir a angústia, sim, isso é possível. A gente entender que boa parte do nosso estresse é psicológico e que muitas vezes ele está sendo exacerbado por um mau funcionamento da nossa mente, isso é importante a gente verificar. Então, nesse sentido, nós acreditamos que as informações, a autoobservação, o autoconhecimento, ele possa reduzir as nossas angústias. Mas não vai ter uma meta lá de um determinado momento você se iluminar e você vai se libertar de tudo. E é isso que o yoga propõe. O yoga tradicional propõe uma busca em que você vai chegar num ponto e você vai extinguir totalmente o sofrimento. E tudo isso é a partir de uma consciência que só observa. Então é como se a consciência estivesse deslocada do nosso corpo. E quando a gente atingisse a plena vivência da consciência, a gente estaria ali liberado do sofrimento. Essa é a visão do yoga tradicional. Mas nós não acreditamos nisso e a gente vai investigar hoje o que a ciência tem descoberto a respeito da consciência. Então, muitos professores de yoga e muitas pessoas que trabalham com espiritualidade, que emitem verdades, né? Verdades, entre aspas, ou emitem comentários sobre a parte da espiritualidade, eles falam que a consciência nunca será explicada pela ciência. É o caso dois autores famosos aqui, que se você estuda a espiritualidade, você já deve ter ouvido falar. Deepak Chopra. Deepak Chopra considera que a consciência ela é eterna e que ela habita um outro mundo, um mundo que está no além. Outro autor bastante famoso aqui no Brasil especialmente, Amit Goswami, que é um físico que trabalha com espiritualidade. Ele fala muito que a consciência nunca será explicada pela ciência. Plenamente explicada, a gente nunca vai conseguir sobre nada, porque a ciência ela sempre dá uma abertura para uma nova tese vir e refutar aquilo.
Mas a gente começa a ter indícios, a gente começa a ter evidências e olhar para aquilo que está acontecendo no mundo natural e ver, há uma grande probabilidade disso funcionar dessa forma. Então, é isso que as teorias da consciência estão buscando. Elas estão buscando entender e explicar melhor como que esse fenômeno acontece.